Oiê! Hoje a Speed Paint é do jogo Hades, e eu não gostei muito desse desenho, mas como tinha que ser relacionado a um jogo, bom, tá aí. E ela foi sugerida pelo Cauã Soares Mota e pela melossa.nb no Patreon e no Instagram. Eu não falo muito de mim, até porque não tem nem vídeo suficiente pra isso, mas eu faço design na faculdade e apesar de não ser focado em design de jogos, muitas coisas que eu vi na faculdade me ajudam na parte de ilustração e vão se tornar um pouquinho parte do que eu quero falar hoje. Então a gente podia conversar sobre o que a aparência de um jogo diz sobre ele. Isso é um assunto que muitas vezes pode parecer óbvio, mas é legal parar um pouquinho pra pensar, porque muitas vezes o seu cérebro interpreta coisas inconscientemente e que quando você para pra pensar, dá aquele sentimento de eu já sabia disso, mas nunca pensei muito sobre, sabe? A Concept Art é uma ferramenta para representar as ideias no desenvolvimento de um produto. É basicamente botar no papel tudo que você está pensando e testar variações e começar a odiar todas, não aguentar mais olhar para o projeto até chegar em uma que você gostou e falar, foi fácil. E dessa forma, a semiótica é fundamental na hora de desenvolver a Concept Art. Semiótica é uma ciência estudada pelo design que se baseia na construção e desconstrução de significados nas imagens. Ela analisa como algo, um signo, representa uma ideia ou conceito e como as pessoas interpretam essas representações em diferentes contextos. E isso depende do repertório cultural da pessoa que recebe a mensagem. Compliquei? Deixa eu tentar explicar mais simples. Você sabe que isso é uma casa, mas também se você lá, com seus 5 aninhos, desenhar uma casa desse jeito, todo mundo vai saber que é uma casa, sem você precisar falar que é uma, porque a pessoa que vê esse seu desenho tem um repertório e um entendimento anterior. Isso é a interpretação de uma imagem e que envolve uma associação cultural, ou seja, é semiótica, e é diretamente aplicado nos jogos. Pegando de exemplo um cenário de cidade em The Last of Us. O musgo cobrindo a calçada, o mato alto, as janelas quebradas, o todo desgastado, os carros também desgastados e abandonados, são todos elementos que, se resumidos, são simples, mas que mostram e te dão a interpretação de uma cidade morta, uma cidade abandonada e que foi meio que consumida pelo tempo, sem precisar necessariamente de um personagem chegando e falando, ora, minha nossa, mas veja essa cidade abandonada e caindo aos pedaços, olha como ela está vazia. Eu, pelo menos, não aguento jogo que me explica o tempo inteiro o que eu já tô vendo. E é por isso que diálogos expositivos são ruins na maioria das vezes. E não só isso, o Concept Art também é responsável por decidir a atmosfera que o jogo quer passar. Criação da atmosfera do jogo. Não adianta você ter uma ideia para um jogo sem pensar na ambientação dele. Mas eu quero criar um jogo que se passa num quarto branco. Em algum momento você vai ter que pensar os elementos que componham esse quarto branco, tanto em questão de jogabilidade, quanto história, quanto visualmente, justamente para explicar o porquê seu jogo se passa num quarto branco. A ambientação é importante em todos os tipos de mídia, sejam filmes, sejam animes, mas principalmente nos jogos, porque você conta com as ações do próprio jogador. E o seu propósito é inserir ele dentro do jogo, criando meio que um mundo para ele. E um ótimo exemplo de criação de mundo é Cyberpunk 2077. Apesar de já terem outras obras que retratam esse mundo tecnológico e super avançado, como é o caso de Blade Runner, em Cyberpunk essa ideia é elevada ao máximo porque, assim como eu disse, é um jogo de mundo aberto e você não sabe que canto o jogador vai querer se enfiar e no que ele vai querer mexer. Mas indo para outro ponto, a criação de mundo de Cyberpunk mostra a diferença entre as classes sociais, que mesmo sendo um mundo avançado e cheio de tecnologia, é basicamente, se você não tem dinheiro, você não é nada. E na criação de cenário e ambientação, enquanto que nas áreas de baixa renda você tem uma cidade sufocante, poluída, desorganizada e até claustrofóbica, com luzes neon te cegando e uma propaganda pulando na sua cara a cada 3 segundos. Do outro lado, na Elite, você mora literalmente no ápice da tecnologia, onde tudo é clean e sofisticado, com foco no minimalismo e quase some a poluição visual que na outra área tem. E esse contraste reforça o tema central do jogo, a ideia de que, mesmo em um mundo tecnologicamente avançado, o progresso não é acessível para todo mundo. E essas escolhas de design também refletem na criação de personagens. Quando você cria o seu personagem, pode escolher entre 3 estilos: nômade, marginal e corporativo. E mesmo que na história do jogo os 3 caminhos te levem ao mesmo final, as aparências e a forma como a atmosfera é construída são totalmente diferentes. Nômade, ambientes abertos e desertos, roupas desgastadas e uma atmosfera de sobrevivência. Marginal, cores vibrantes, ruas sujas e um senso de perigo constante. Corporativo, tons sóbrios, tecnologia e um design clean. Até os NPCs do jogo mostram essa diferença. Os da Elite possuem visuais polidos e ostentam próteses tecnologicamente avançadas, enquanto os de baixa renda usam próteses remendadas ou até ultrapassadas. E essa abordagem não só conta a história visualmente, mas também coloca o jogador em diferentes perspectivas dentro do mesmo mundo, aumentando a imersão dele. É o sentido do show,
don't tell. Mostre, não fale. Não só em questão de criação de mundo, mas também a escolha artística de um jogo modifica a percepção do jogador. E nesse caso eu quero falar de Gris. A história de Gris, pra quem não conhece, gira em torno de uma menina que passa por uma fase de superação depois de perder alguém importante. Então, o jogo reflete as fases do luto: negação/isolamento, raiva, barganha/negociação, depressão/tristeza e aceitação. E utiliza as cores para representar cada um desses sentimentos. Então, a primeira fase seria cinza, a segunda vermelho, a terceira verde, a quarta azul e a quinta uma junção de todas as cores. Gris tem uma aparência delicada e leve. É desenhado à mão e tem texturas que se parecem com pincéis de aquarela. E como eu disse, as cores do jogo refletem os sentimentos da personagem e muitas vezes elas se misturam como se fossem tintas numa tela. E é isso que cria a atmosfera do jogo. Caso o Gris fosse feito com modelos 3D e um ambiente tridimensional, talvez não passasse essa sensação de leveza e de destaque para as cores e para cada sentimento. A escolha artística desse jogo ajuda a destacar as cores e mostrar os planos mais abertamente, principalmente pelo fato de ter uma câmera fixa, o que melhora a percepção do jogador ainda mais em cenários monocromáticos. E conforme a personagem avança na trama e na forma que ela lida com os próprios sentimentos, quando ela chega na fase de aceitação, as cores vão se misturando. Como a aparência influencia a experiência do jogador? Indo agora para o ponto central desse vídeo, apesar de todos os outros serem importantes, a arte nos jogos sempre tem um propósito específico e nem sempre é só para embelezar. Ela cria conexões emocionais e guia a experiência do jogador. A arte de Stardew Valley, por exemplo, tem o propósito de te inserir em um mundo tranquilo e acolhedor, de fazendinha, onde você cria sua horta, pode papear com os vizinhos, casar com NPCs e ter um cachorrinho. Talvez, se esse jogo tivesse uma escolha de arte hiperrealista, uma grama super detalhada e top texturas no chão, além de explodir o PC de alguém, tornaria o jogo muito mais sério e tiraria a essência do jogo, perdendo o clima relaxante que ele tem. Inclusive, eu queria citar que vai sair um jogo na Steam e ele tem uma arte super realista. O nome é Hawthorne e é basicamente crie sua vilazinha, cultive vegetais, interaja com NPCs e recrute eles para sua vila. Você entende que é praticamente a mesma ideia de Stardew Valley e Animal Crossing, mas olha como a aparência dele faz ele parecer que é muito mais sério do que esses dois. Dá uma olhada nessa imagem, é um ratinho com um mini machado indo cortar um pé de milho, ou seja, é super cartunesco, mas o estilo escolhido não é cartunesco, de forma que deixe ele com essa pegada leve, o que não significa que o jogo é feio, ok? Ele só passa outra atmosfera, diferente desses outros dois jogos. O ponto principal, a escolha artística não é só uma questão de estética, mas de experiência. Outro exemplo disso é mouthwashing. Esse jogo tem uma escolha visual interessante porque ele propositalmente cria uma atmosfera de desconforto, seja no design de personagem ou no design de cenário. No ponto de design de personagem, ele ajuda a traduzir a personalidade de cada um deles, como é o caso do Daisuke, que é o estagiário coitado e tem essa carinha de jovem descolado. Mas principalmente no design da Anya, que tem essa carinha de sofrida e com motivo, porque depois você descobre o background dela, esse design de personagem funciona muito bem. E citando o melhor, acredito eu, design de personagem desse jogo, que é o do Curly, ele é super acertado justamente porque ele causa esse desconforto proposital, inclusive me dá nervoso de escutar ele respirando. Mas em questão de cenário, o jogo é propositalmente escuro e com luzes vermelhas fortes em várias partes da gameplay. Todos os ambientes são estreitos e cheios de informação, como se te desse a sensação de sufocamento. O plot principal é que são 5 pessoas tentando sobreviver sem comida depois de um acidente na nave deles. E frequentemente você vê telas de projeção, como se fossem televisões grandes, seja na sala da enfermaria ou no salão principal, com paisagens como um céu estrelado ou pôr do sol, tentando te dar a ideia de que tentaram criar uma ambientação que os personagens não estão de fato. É o sentido de, tá todo mundo ferrado nessa nave, estamos sem comida, sem banho e quase morrendo, mas olha esse sol que lindo, vamos fingir que tá tudo bem. E não só isso, o salão de convivência dos membros da tripulação começa todo decorado e arrumadinho em comparação com as outras partes da nave.
ele é bem mais aconchegante e, de certa forma, reflete no estado físico e mental dos tripulantes, já que ele vai se deteriorando ao longo do jogo, bem como todos os personagens que estão passando por essa situação de confinamento. Dissonância de aparência / contexto. Mas pode acontecer também da escolha artística ter um propósito contrário da que ela faz. E isso acontece muito em jogos de terror que trabalham com a questão da dissonância visual. Eu fui uma adolescente que era doida com creepypasta na época de 2012, 2013. E as histórias como a creepypasta de Bob Esponja que ninguém nunca te contou, ou o Sonic.exe eram super famosas justamente porque se aproveitavam do fato de serem mídias onde você não espera que saia uma história de terror. E é justamente esse choque que funciona. Bom, não nesses casos específicos, porque essas que eu falei são muito ruins. Mas falando no caso de jogos, foi dessa ideia de fofo mais gore que surgiu o Mascot Horror e outros jogos de terror com a mesma premissa. Jogos como Doki Doki Literature Club, Omori e Happy Game se aproveitam do jogador estar desarmado para surpreender ele com algum elemento de terror, criando essa quebra de expectativa de um jogo fofo, alegre e calmo. Outro jogo que cria essa atmosfera e inclusive pode pegar alguns jogadores desavisados é The Coffin of Andy and Lily, que inclusive foi o ponto de partida para esse vídeo. O jogo causou bastante polêmica por conta dos temas abordados e o foco do vídeo é que o estilo de arte escolhido faz parecer que o jogo é muito menos pesado do que ele realmente é. Tipo, eles acabaram de matar um guarda em cima de um ritual satânico e a carinha deles é mas, bom, eu acho que é isso. Eu não consigo citar todos os exemplos do mundo, mas eu tentei explicar mais ou menos de como a semiótica se aplica na concept art e na escolha visual dos jogos. Pra complementar, tem o fato de que eu não gosto muito de Security Breach, justamente porque foi uma escolha visual mais infantil e que não traduziu muito bem o plot de FNAF. Provavelmente você conhece a história de FNAF e ela é super séria e tensa, e chega nos jogos mais recentes e o Freddy é tipo, haha, vamos lá, Greg. Mas fica à vontade pra comentar aqui mais exemplos de jogos que você conheça, ou se quiser corrigir alguma coisa que eu falei de errado. E se quiser interagir comigo nas minhas outras redes sociais, me segue no Instagram ou no Twitter. Dá uma passadinha no meu Patreon, porque me ajuda muito, muito, muito. Eu sempre tô aceitando sugestões de desenho lá, e quem sabe a sua sugestão possa virar uma speed paint aqui no canal. Tchauzinho!